vou falar nele sobre a combinação de dois remédios que podem ser potencialmente mortais para idosos. Eles fazem milhares de vítimas anualmente no mundo todo e, infelizmente, fez uma vítima, inclusive na minha família. Era um dia comum, em 2014, e meu avô, muito católico, se preparava para rezar um tradicional terço na minha cidade natal. Esse terço era rezado por ele e seus irmãos há décadas, mas pouco antes do terço, meu avô começou a ter uma discreta dor de garganta, rouquidão e por isso resolveu ir até a farmácia e comprar uma cartela de um anti-inflamatório, a nimesulida, para melhorar a sua dor de garganta e sua rouquidão para que ele pudesse rezar esse terço por mais um ano. O grande problema é que o meu avô, apesar de esbanjar uma excelente saúde à época, tinha um outro problema de saúde, uma arritmia, a fibrilação atrial, que é uma arritmia muito comum em idosos. E o grande risco dessa arritmia é de ter derrames por conta dessa arritmia, ter AVCs. Esses derrames, eles são evitados por medicamentos que afinam o sangue. Então, boa parte dos pacientes que têm essa arritmia, que têm a fibrilação atrial, tomam medicamento para afinar o sangue. Existem basicamente hoje no mercado dois tipos de medicamentos para afinar o sangue: os antiagregantes plaquetários e os anticoagulantes. Nesse caso, eu estou falando em específico dos anticoagulantes. Antes de contar o desfecho dessa história com meu avô, eu vou contar para vocês como funcionam os anticoagulantes e os anti-inflamatórios e por que eles são perigosos se usados juntos. Os anticoagulantes são usados principalmente na medicina para prevenção e tratamento de tromboses, tanto nas pernas quanto no pulmão, e também para prevenção de AVCs em casos de arritmia, de fibrilação atrial. Existem critérios muito específicos que usamos para determinar o risco versus o benefício de um paciente tomar um medicamento que pode ter efeitos colaterais graves, como grandes sangramentos. No caso, naquela época, o meu avô preenchia esses critérios de relativa segurança ao uso do medicamento. Então, o meu avô tomava o anticoagulante para afinar o sangue. Os anticoagulantes mais famosos e mais comuns no mercado hoje são a varfarina, o Marevan, a rivaroxabana, que tem como nome comercial mais comum o Xarelto, mas hoje já tem vários genéricos, a apixabana, que é o Eliquis, a edoxabana, que é o Lixiana, e a dabigatrana, que é o Pradaxa. Esses são os anticoagulantes mais utilizados na prática clínica atualmente. E depois desses trava-línguas, desses nomes de remédios super complexos dos anticoagulantes, vamos falar sobre os anti-inflamatórios. Nos últimos 3 anos, eu fiz uso de anti-inflamatórios basicamente 2 vezes. Foi em casos em que eu tive 2 crises de cólicas renais e quando eu tive uma crise de hérnia de disco. Pois é, médicos também ficam doentes, infelizmente. E nessas 2 ocasiões, os anti-inflamatórios foram muito importantes para mim, porque eles diminuíram muito as dores intensas que eu estava sentindo nesses momentos. Mas o grande problema é que eles são vendidos sem receita na farmácia e muitas vezes as pessoas não sabem quais são os malefícios do uso desses remédios e principalmente não sabem como esses medicamentos interagem com outros medicamentos que a pessoa já toma cronicamente. Porque pensam, bom, se o medicamento é vendido sem receita na farmácia, é porque provavelmente não vai ter nenhum grande efeito colateral para a minha saúde, certo? Extremamente errado. Esses medicamentos podem ter e têm efeitos colaterais muito graves. Alguns dos anti-inflamatórios comuns de serem comprados na farmácia são nimesulida, diclofenaco, cetoprofeno, ibuprofeno, meloxicam, piroxicam, indometacina, celecoxib. Temos uma série de anti-inflamatórios que são vendidos na farmácia e são dos remédios mais vendidos em todo o Brasil justamente porque são remédios que tiram a dor. E quando sentimos dor, queremos nos livrar dela de maneira mais rápida possível. E muitas vezes não pensamos que poderemos ter efeitos colaterais piores do que a própria dor. Os efeitos colaterais dos anti-inflamatórios, apesar de serem vendidos sem receita na farmácia,
são graves, como lesões nos rins, eles são causa de lesão renal, insuficiência renal e até de hemodiálise. São causa também de cirrose hepática e hepatite medicamentosa. Nesses casos, no caso da cirrose, seria pelo uso de longo prazo do medicamento, e da hepatite medicamentosa por alguma sensibilidade que a pessoa mesmo desenvolve ao remédio, ou pelo uso de altas doses por tempo prolongado. Então também podem lesar o fígado. Mas os efeitos colaterais mais graves desses medicamentos costumam ser no estômago, no trato gastrointestinal. Esses medicamentos causam gastrite, sangramento pelo estômago e úlceras estomacais, podendo ser literalmente fatais quando usados isoladamente. Agora imagine você um sangramento gastrointestinal ou uma úlcera no estômago, que é literalmente quando ocorre um buraco no estômago e o estômago entra em contato com todos os outros órgãos na cavidade abdominal, despejando ácido e sangue dentro do abdômen. Você consegue imaginar a gravidade desse fato isoladamente, já é um fato muito grave. Agora imagine a combinação desse sangramento gastrointestinal, desse sangramento no estômago ou dessa úlcera junto com um medicamento que afina o sangue. Você aumenta muito a gravidade desses casos, podendo ser mortal muitas vezes. Eu me lembro bem de ter recebido a ligação da minha família, me perguntando o que fazer com meu avô, porque ele tinha acordado com sangramento pelas fezes. Eu falei imediatamente, por favor, vão à emergência da Santa Casa da minha cidade e já peçam para internar em UTI o mais rápido possível, porque isso é um caso muito grave. Façam isso imediatamente. Eu lembro exatamente desse dia. O meu avô foi atendido à Santa Casa e em pouco tempo, em meia hora, ele já estava na UTI sendo cuidado. O problema é que, como ele tinha muito sangramento, ele precisou de transfusões, ficou instável e também precisou parar de fazer uso do medicamento para afinar o sangue, para parar o sangramento mais rápido, né? E foi feito medicamento para voltar a coagulação dele ao normal. Então, traduzindo, o sangue dele estava fino demais e foi feito um medicamento para engrossar um pouco o sangue dele. Então, esse processo pode ter efeitos colaterais também no paciente, mas era necessário porque ele estava com um risco de vida iminente naquele momento. Eu fui visitar o meu avô nessa internação, saí da minha cidade, em São José do Rio Preto, e fui até a minha cidade natal, em Itapira, e o visitei. E ele estava em estado grave, já estava entubado, porque ele ficou instável naquele período. Mas quando eu visitei o meu avô na UTI, ele estava em coma induzido, com intubação, mas ele estava estável. Tínhamos a esperança de que meu avô poderia melhorar. E ele vinha apresentando melhora dia a dia. Naquela época, eu tinha a minha prova de título de geriatria para me tornar um geriatra titulado. Naquele ano foi no Rio Grande do Sul, na cidade de Bento Gonçalves. Eu tinha dúvida se eu ia fazer a prova ou não, por conta do quadro do meu avô. Conversando com a minha família, eu decidi ir fazer a prova sim, porque o meu avô estava estável e estavam tirando os medicamentos dele para ele acordar para ser estubado. Imaginei, bom, eu vou lá, meu avô vai ficar bem e volto quando vai ser uma viagem curta de apenas 3 dias, eu volto e visito ele logo após a viagem. Bom, cheguei no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, peguei um carro, um táxi até a cidade de Bento Gonçalves. Quando eu estava quase chegando em Bento Gonçalves, infelizmente, eu recebi a notícia de que meu avô tinha falecido. E a causa da morte tinha sido um grande derrame que ele tinha feito depois de ter tido o sangue engrossado. Então, o sangue dele que estava fino para evitar derrames por conta da arritmia, da fibrilação atrial, lembram? Esse sangue dele engrossou e a arritmia causou o tão temido derrame. O derrame levou uma parte muito grande do cérebro dele e por isso ele não acordava. Depois disso ele começou a ficar instável e infelizmente acabou falecendo. E esse diploma que vocês veem aqui na minha parede, que eu consegui como título de especialista em geriatria, um geriatra titulado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a prova para conseguir esse diploma ela foi feita em luto.
Eu tinha acabado de perder o meu avô e não conseguiria, nem que eu quisesse, chegar a tempo para o velório dele. Porque como eu estava em Bento Gonçalves, que fica mais ou menos 2 horas de Porto Alegre, eu teria que ter pego um carro de Bento Gonçalves até Porto Alegre, ter conseguido um voo no meio do feriado. E como era feriado, não tinham voos disponíveis de Porto Alegre até São Paulo. E mesmo que eu conseguisse fazer todo esse trajeto até o interior de São Paulo, isso demoraria mais de 20 horas e o enterro do meu avô já estava planejado para amanhã do dia seguinte. Então foi uma prova que foi muito custosa para mim e ela foi feita em luto. Desde então, no meu consultório e no meu dia a dia, eu travo uma briga muito grande com combinações ruins de remédios que podem levar a vida de pessoas queridas, como levou a vida do meu avô. Meu avô tinha uma saúde excelente à época e, infelizmente, por conta de uma combinação do uso de 2 remédios que fazem muito mal para a saúde, se combinados, meu avô partiu. E esse é um dos grandes motivos para que esse tema seja tão recorrente aqui no meu canal no YouTube, porque eu sei que esse conhecimento pode salvar vidas. E se à época, quem sabe, o meu avô tivesse assistido um vídeo desse e não tivesse utilizado essa combinação de medicamentos, será que ele ainda estaria vivo aqui com a gente? A gente não consegue saber esse tipo de coisa, mas eu consigo saber que essa atitude que eu estou tendo hoje pode gerar um impacto positivo na vida de outras pessoas. Principalmente se você que assistiu esse vídeo até aqui ajudar esse conhecimento a se disseminar e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, porque esse é um conhecimento que pode sim salvar vidas. Agradeço muito você que ficou até aqui e se quiser saber mais sobre outros medicamentos que podem ser mortais para idosos, clique nesse vídeo que eu vou deixar de sugestão para você assistir agora.